Olá pessoal, bom dia para todo mundo. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília, a caminho de Macapá, no Amapá, e como sempre fazendo algumas reflexões que dizem respeito, claro, à própria vida e ao significado dela, né? Nesse percurso de ir e vir, eu sempre me pego a pensar na grandiosidade de Deus, ao passo que Ele se estende a nós de maneira tão amorosa, tão misericordiosa, que Ele sempre nos oportuniza fazermos as escolhas que de fato nós deveríamos fazer. É óbvio que enquanto adâmicos que ainda somos, fazemos escolhas errôneas, mas isso também precisa ter um sentido. Há um propósito nisso também. O erro é uma estratégia bastante interessante do ponto de vista do desenvolvimento humano, porque a partir dele ou por meio dele é possível que nós ressignifiquemos as nossas atitudes, os nossos comportamentos, inclusive o nosso modelo mental. Eu costumo dizer que há de chegar um tempo onde as pessoas estarão muito conscientes de quem elas são e do que de fato elas carregam. Nós não somos tão somente e ou simplesmente aquilo que do ponto de vista material ou mesmo conceitual se pressupõe. Ou seja, eu não sou só o Rodrigo que algumas pessoas conhecem porque de alguma forma tiveram contato comigo ou porque eu tenho uma identidade enquanto cidadão de um determinado país, de uma determinada região. Isso é só um arquétipo. Eu sou muito mais do que isso, você é muito mais do que isso. Você, na verdade, é um canal. E como todo canal, alguma coisa deve fluir por meio desse canal. E eu já há algum tempo me dei conta de que, antes de qualquer outra coisa, nós somos um canal da própria dimensão de Deus. É por isso que, agora há pouco, comemora-se ou comemorava-se tabernáculos. O que é esse tabernáculo, né? O tabernáculo, do ponto de vista teológico, é o próprio Deus habitando em nós. Ou seja, se não bastasse Ele ter deixado o teu próprio Espírito, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, Ele ainda escolheu tabernacular conosco, está no meio de nós e está em nós. Portanto, nós somos esse canal da própria manifestação de Deus sobre a terra. Nós somos muito mais do que hipoteticamente nós concebemos a nós mesmos. E se nós pensássemos nisso sob uma perspectiva de fato divina, nós conseguiríamos olhar uns para os outros sob uma perspectiva divina. E não necessariamente em função dos estereótipos que, de certa forma, têm definido as pessoas, as sociedades e toda a civilização humana. Ele nos escolheu para que nós fôssemos a sua própria razão e, ao mesmo tempo, a sua própria fonte de milagres. É bastante interessante pensar nisso, não é mesmo? Nós temos essa capacidade de nos estender miraculosamente. Nós temos a capacidade de impartir até aquilo que necessariamente nós não tenhamos, do ponto de vista de nós mesmos. Mas nós apropriamos e nos estendemos por força da própria graça, misericórdia, autoridade e poder de Deus. O ser humano é, sem dúvidas, espetacular. Espetacular porque representa a própria imagem e semelhança dele. E enquanto tabernáculos dele, nós temos essa marca, essa identidade,
E é importante que nós não nos esqueçamos. Ele nos comprou. E nos comprou por um preço inestimável. Esse preço foi Cristo sendo derramado na cruz, entregue na cruz como nosso resgatador. Então é importante que nós pensemos um pouco mais sobre isso. Agora, é claro, nós ainda temos um caminho a seguir, um caminho para o distanciamento da nossa natureza caída, daquilo que é adâmico, daquilo que ainda faz com que nós voltemos ao próprio vômito, dos nossos trejeitos humanos enquanto pecadores que somos. E a única forma de distanciarmos dessa natureza adâmica, ora pois, é estarmos diligentemente nos aproximando da fonte original. E a fonte original é Jeová Deus. Mas como nós podemos fazer isso? Entrando em um estado de introspecção, elevando os nossos pensamentos, buscando a essencialidade dele no Espírito que há em nós, e tudo isso por meio de Cristo Jesus. É preciso um trabalho para que isso aconteça. É preciso que haja diligência, é preciso que haja dedicação e, sobretudo, é preciso que haja desejo, é preciso que haja amor. Qual a motivação de estarmos onde nós estamos? Qual a importância da nossa existência? Qual o impacto disso na vida das pessoas que estão ao nosso redor? O que nós representamos? Quem nós estamos nos tornando? São perguntas que nós precisamos dar conta delas. E em algum momento nós vamos perceber que todas elas se dirigem para o nosso real e verdadeiro chamado. Sermos a imagem e semelhança de Deus e, portanto, manifestar a sua própria condição divina sobre a terra. Como eu estava dizendo, é trabalhoso, é necessário dedicação e é necessário, sobretudo, amor. Ninguém vai conseguir percorrer esse caminho sem antes ter um profundo processo de identificação com Cristo na cruz. Sem que haja essa identificação, invariavelmente nós ainda estaremos na condição de ter ouvido falar. Eu já ouvi falar. Eu já estive em ambientes onde falou-se muito dele, mas eu ainda não o conheço. Eu ainda não percebi dentro de mim, no meu coração, no meu espírito. E é por isso que ainda está distante de mim a capacidade de amar e amar de forma genuína. Por que tê-lo? Porque ele primeiro nos teve. Por que amá-lo? Porque ele primeiro nos amou. E isso precisa ser de forma abnegada, altruísta. Nós não vamos amar a Deus porque nós temos alguma ou algumas necessidades. Nós vamos amar a Deus porque nós temos a consciência e uma revelação no Espírito de que Ele é Deus, de que Ele é o Senhor de todas as coisas, de que Ele é o grande arquiteto e soberano do universo. Nós iremos amar a Deus porque não foi homens que o revelou a nós, mas o próprio Espírito de Deus que nos trouxe essa luz, e por conta disso nós simplesmente decidimos amá-lo. Não é porque nós queremos alguma coisa dele, não, muito longe disso. Nós o amamos porque é muito mais do que um dever, é muito mais do que uma necessidade. Nós o amamos porque nós aprendemos a sermos gratos, e aquele que é grato alcança a capacidade de honra. É por isso que nós honramos a Deus, porque Ele quis que nós o conhecêssemos. E é um privilégio
conhecer a Deus na sua magnificência e saber que Ele é conosco, por nós, e está a todo tempo cuidando das nossas vidas e dirigindo os nossos passos. Pensemos um pouquinho sobre isso, reflitamos um pouquinho sobre isso. Não importa onde você esteja, o que você esteja fazendo, há um propósito aí. E nós precisamos aprender a enxergar Deus nessas coisas. Lembre-se, Ele sempre criará um meio, um ambiente, um cenário, um arquétipo, para que você faça sentido a algo ou a alguém, manifestando a grandiosidade, a sabedoria, o amor de Deus sobre todas as coisas. Pensemos nisso. Um forte abraço. Havendo oportunidade, eu volto com outro vídeo. Abraços, Cláudia e Maria, que estão aí acenando para mim. Até logo.